E aí, segundo ano, tudo bem? Tô chegando para mais uma aula, terceira aula do nosso capítulo 16, beleza? Terceira e última, nós vamos encerrar esse capítulo hoje. Próxima aula eu vou fazer uma live para tirar algumas dúvidas com vocês, para a gente corrigir aí alguns exercícios. E no final dessa aula de hoje eu vou falar como vai ser o sistema de nota aí já pro final desse mês, já pra gente ir se programando. Tá certo, galera? Pessoal, esse texto de hoje ele é meio complicadinho. Ele fala algumas coisas, depois ele parece muito repetitivo. Tá? O texto é muito repetitivo, vai trazendo algumas informações, a gente vai terminar. Ele não é muito complicado, não. Tá? Ele é repetitivo, meio chatinho, mas a gente vai dar conta dele aí. Tá? Mas antes da gente entrar para o nosso texto, vamos à parte que vale 10 pontos na aula, a nossa vinhetinha. Bom, acabou a nossa vinheta, melhor parte da aula, tá? Pessoal, vamos pro texto então? Vamos tentar entender aí como é que funciona aí, tá? Página 25, Economia, Sociedade e Urbanização. Como que é a sociedade, a economia e essa urbanização? Primeiro o texto começa a falar de alguns termos que a geografia usa, para falar das cidades, tá? Então ele fala assim, ó, que nos países de periferia do capitalismo, tal, a geografia vai usar lançou alguns conceitos. Que conceitos são esses? Inchaço, microcefalia e desequilíbrio, tá? Então, microcefalia, inchaço, desequilíbrio, eu tô falando que as cidades, elas sofreram por processo de crescimento desordenado, bagunçado, nesse sentido, tá? Então, são esses os termos que a geografia vai usar. E aí ele vai falar o seguinte, gente, nós vamos falar de países aqui central e países periféricos. Países centrais aqui, o texto está dizendo o seguinte, país rico, desenvolvido. País periférico, pobre, subdesenvolvido, em desenvolvimento, tá? Os termos sempre estão mudando, mas é bom a gente sempre conhecê-los para a gente poder ir seguindo. Então, olha só, o texto vai falar aqui na 25, ó. Nos países centrais, o modelo de urbanização e o projeto urbanístico, sem, no entanto, considerar os aspectos históricos, sociais e políticos que produziram essa diferença no desenvolvimento. Tá falando o quê? Que eles buscaram modelos de urbanização e urbanismo, tentaram deixar as cidades um pouco mais bacana, um pouco mais legal. Só que ele fala, o texto vai lembrar o seguinte, que para que você tenha lugares ricos, você tem que ter lugares pobres. Não existe a riqueza sem a pobreza, não existe o centro sem ter a periferia, tá? Então o texto ele ressalta isso aqui, ó, tá? Não existe riqueza sem pobreza, o desenvolvimento sem o subdesenvolvimento, o centro sem a periferia. Ele sempre faz esse contraponto, tá? Aí o texto continua dizendo o seguinte, que o processo de globalização ele aumenta algumas demandas, tá? De comércio, de prestação de serviço nesses centros urbanos. Então ele vai exigindo com que esses centros cresçam e se desenvolvam. Vocês podem ver que nos centros urbanos agora, galera, nas principais cidades, os principais pontos são as áreas de comércio. Tá? A gente pode ver aqui em São Paulo, as áreas principalmente aqui, Brás, 25 de Março, Santa Efigênia, tá? As cidades, ela tem que ter esse papel de desempenhar bem essa questão do comércio. Aí o texto fala outra coisa importante aqui, ó. As metrópoles dos países centrais e dos países periféricos em geral apresentam uma predominância no setor terciário. Lembra do setor terciário, primário e secundário? Vocês lembram disso? Eu vou repetir para vocês então o que é, tá? Olha só, setor primário é o setor de produção agrícola, é o da agropecuária, é o que produz os alimentos, é o que produz a mineração, tira os minérios da natureza, esse é o setor primário, tá? O que produz a matéria-prima. O setor secundário é o setor da indústria, aquele setor de industrialização que transforma a matéria-prima. O setor de industrialização também tem que estar nas cidades, tá? E aí o setor terciário, que é o setor de comércio e serviços. Não vamos nos esquecer dos serviços, tá? O que é o serviço? É aquele cara que não trabalha no comércio, mas não trabalha na indústria e não trabalha na agropecuária. Quem são esses?
professor, advogado, dentista, taxista, motorista, cobrador. São pessoas que não estão na venda, não estão na indústria, não estão no campo, tá? Mas prestam um serviço para a população. Então, nas cidades, galera, o que, que ele fala aqui, ó? No finalzinho do texto ele ainda vai reforçar isso, tá? Que nesses centros urbanos é onde o setor terciário se desenvolve, tá? Na economia urbana crescente, sobretudo nas grandes cidades. É na grande cidade que o setor terciário trabalha. Então, ultimamente, tá? O setor terciário tem crescido muito nas cidades, tem crescido demais, certo? Então, ele é fundamental aí dentro dessas grandes cidades. Outra coisa que tá acontecendo muito forte é a questão técnico-científica e de informação. Então, a questão científica, a questão dos trabalhos técnicos, as informações, os jornais, as revistas, estão todas também desenvolvendo-se nas grandes cidades, tá? Isso é fundamental aí também na existência da cidade. Olha só que imagem chocante, né? Bom, outra coisa que o texto vai falar pra gente, que hoje, tá? Hoje, o fluxo de mercadorias e serviços, ele extrapola as cidades. Hoje uma mercadoria, ela não é mais só de um local, e um serviço não é só mais de um local. Gente, vou contar uma história pra vocês. Quando eu comprei esse apartamento meu aqui, tá? Tava tendo a construção dos Jogos Pan-Americanos. E o meu apartamento, ele atrasou 1 ano. Aí quando eu fui questionar a construtora, eu fui conversar com a construtora, o cara falou assim pra mim, ó, ô André, só tem 3 empresas no Brasil que fazem, em São Paulo, aqui na região, que fazem fundação. Que fazem, vêm aqueles batedor de estaca, eles vêm com os equipamentos batendo estaca para afundar e fazer o vigamento aqui do condomínio, a parte de solo, né? Para fixar, para você construir um prédio, você tem que fazer uma fundação forte no solo. E só tinha 3 empresas que faziam isso. E por causa do Pan-Americano que estava sendo construído os estádios no Rio de Janeiro, as Vilas Olímpicas, as 3 empresas que tinham aqui em São Paulo foram prestar serviço no Rio. Então a obra em São Paulo, as obras ficaram 1 ano parado porque as empresas estavam no Rio. Isso é um modelo de que não tem fronteiras, que a empresa ela está prestando serviço aqui, dali a pouco ela está em Curitiba, dali a pouco ela está no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, aí ela volta para São Paulo, aí ela vai por Espírito Santo, volta para São Paulo de novo, vai para o Rio. Então hoje é isso que ele fala, que o fluxo de serviços e de mercadorias, ele extrapola as cidades, ele se movimenta, tá? Então, ele está em constante transformação. Outra coisa que ele vai falar, a metrópole dos países periféricos, apesar de seus problemas sociais e de infraestrutura, apresentam grandes possibilidades econômicas e vantagens para as empresas. Então, as empresas ainda continuam vindo para esses países pobres. Por quê? Porque elas ainda têm vantagens. Então, as empresas multinacionais e transnacionais, elas vêm atrás de vantagens. Que vantagens são essas? Primeira coisa, imposto barato. Segunda coisa, legislação ambiental pouco rigorosa. O que é uma legislação ambiental pouco rigorosa? Aqui em São Paulo, galera, se você jogar uma poluição no rio, não tem problema. Se você começar a poluir o ar, não tem problema. A legislação não é exigente. Vai fazer isso em países ricos. Não pode, você não pode poluir o rio, você tem que fazer um tratamento de esgoto antes de jogar no rio. Você tem que pôr na chaminé da fábrica um filtro para não jogar a fumaça no ar. Então, isso gera custo para as empresas. É por isso que as empresas não estão nos países ricos, porque elas vêm em torno dessas facilidades, dessa infraestrutura. Outra coisa, a mão de obra é barata, trabalho é barato. Então, olha as vantagens: imposto barato, legislação ambiental barata, mão de obra barata, tá? Infraestrutura de transporte que o governo constrói para os caras, tá? E facilidades para ele importar e exportar. Então, ó, eu quero um porto, eu quero que você construa para mim um aeroporto aqui perto. Então, eles vão dando benefícios para as empresas poderem vir. Olha São Paulo construiu o Rodoanel. O Rodoanel, pessoal, não tá. Você acha que eles estão preocupados com as pessoas que vivem em São Paulo? Não, eles estão preocupados com as empresas para escoar o seu produto para o Porto de Santos. Então o Rodoanel, as estradas que ligam ao porto, têm esses objetivos, tá certo? Organização das cidades nos países centrais. Gente, nos países centrais a gente vai ver que as cidades são mais organizadas, mas elas ainda apresentam problemas, tá?
Então, vamos chegar lá. O que ele vai falar aqui, tá? Que em alguns países continua a mesma coisa. É por isso que eu falo que esse texto é repetitivo, ó. Ele tá falando o quê? Que mesmo nos países desenvolvidos, a economia, tá? A maior parte da população trabalha no setor terciário da economia. Então tá igual aqui, certo? No setor de comércio e no setor de serviços, tá? Ele vai falar também o quê? Que algumas cidades, que a mancha urbana de algumas cidades, ela evoluiu, tá? Que algumas cidades elas foram organizadas. Só que nos países desenvolvidos e ricos existem, a gente já falou isso na aula passada, existem cidades grandes, existem cidades médias e existem cidades menores. Esses três tipos de cidade, galera, eles são importantes lá. Não é que nem no Brasil. No Brasil, ou você tá na cidade grande, ou você tá no nada. Eu ia falar outra coisa, mas eu não posso. Ou você tá na cidade grande, ou você tá na merda. Tá? Desculpem o palavreado, certo? Porque a grande, o dinheiro, a vida, o modernismo tá na cidade grande. Quem tá na cidade pequena, gente, tá sofrendo, certo? Então, na Europa, não. Tem esse diferencial. Aí ele fala o quê? Que algumas manchas urbanas no século XX, né, tiveram uma reestruturação. Algumas cidades foram reestruturadas. Olha só essa imagem. É Paris. Já foram para Paris? Eu nunca fui para Paris. Olha lá o Largo do Triunfo. Sou louco para conhecer esse lugar. Mas olha só, ele tá bem no centro e olha as avenidas, amplas e largas. Todas elas, ó. Isso é uma cidade projetada, é uma cidade planejada, tá? Então, todas as avenidas grandes, amplas, elas vão se interligando na cidade e levam ao ponto central aqui, que é um ponto turístico, tá? Que é o que a gente vai chamar de Largo do Triunfo. Isso aconteceu, gente, principalmente por causa de algumas reformas. Essas cidades europeias tiveram que ser reformadas. Por que as cidades foram reformadas, tá? Principalmente por causa do período de guerras, tá? Depois das guerras mundiais, o que aconteceu, gente? Terminou a guerra, a Europa estava destruída, a França estava destruída, a Inglaterra estava destruída, a Espanha estava destruída, os países ali que viveram a guerra, a Alemanha, meu Deus do céu, esses países que viveram a guerra, eles estavam destruídos. Então eles precisaram fazer essas reformas, eles precisaram melhorar a estrutura urbana das cidades, mas foi uma questão obrigatória, tá? Ele está falando aqui no texto, ó. A Europa passou novamente por reformas, agora impulsionada pela intensa destruição deixada pelas duas guerras mundiais ocorridas no século XX. Alguns países europeus reestruturaram suas cidades, estão então esvaziadas por causa da migração em massa, principalmente para a América, tá? Um fenômeno que acontece muito em algumas cidades, galera, é o fenômeno denominado suburbanização. São Paulo tem vivido esse fenômeno, o texto não fala. Tá? Aqui está falando dos países desenvolvidos, eu vou falar um pouco de São Paulo, por quê? O que é uma suburbanização? Algumas cidades, as pessoas começam a ir embora. Começam a ir embora e viver em cidades menores. Tá? Vou dizer para vocês o que acontece. Eu moro em São Paulo, estou aqui lindo, pomposo, maravilhoso. Eu tenho meu carrão, trabalho no emprego bom e tal. E aí, eu vejo que aqui em Campinas tem um condomínio bacana. E Campinas está 40 minutos de São Paulo de carro. Se eu for de carro da minha casa aqui para o centro, eu também gasto 40 minutos no trânsito. Certo? Minto, gasto 1 hora, 1 hora e 20. Daqui da minha casa ao centro de São Paulo, eu gasto 1 hora e 20 de carro. Então o que eu faço? Eu compro uma casa num condomínio fechado em Campinas ou em Jundiaí. E aí, quando chega no dia de eu ir trabalhar, o que eu faço? Eu pego o meu carro, pego a estrada Anhanguera Bandeirantes, em 40 minutos eu tô no serviço. Porque eu venho direto pela estrada, já saio ali pelo centro, aí pum, pum, tô no centro. Por quê? Porque eu demoro mais tempo para sair do bairro pro centro do que do interior pro centro. Então as pessoas estão fazendo o quê? Elas estão deixando o centro e indo para cidades pequenas, tá? Isso é o que a gente vai chamar de suburbanização. Olha só. Suburbanização costuma ser impulsionada por uma parte da população de maior renda, que podendo trabalhar à distância, principalmente quem pode trabalhar também. Imagina agora com essa moda, com essa onda de trabalhar online, de trabalhar em casa, home office. Ah, eu vou no escritório uma vez por semana só para uma reunião. Meu, posso comprar uma casa em Campinas, posso comprar uma casa nas cidades vizinhas aqui, ó. Campinas, Jundiaí, tá?
e aí eu vou só no dia que eu preciso ir para reunião só de sexta, tá? Então esses caras, ó, eles vão migrar para cidades menores para distanciar dos problemas da violência, congestionamento, poluição comuns nos grandes centros urbanos. Esse processo amplia a mancha urbana e intensifica o processo de conurbação, que é o crescimento das cidades do entorno, tá? Gente, aqui em São Paulo tem muita gente, por exemplo, que mora em Atibaia. Eu gosto de escutar uns programas de rádio na Transamérica, uns programas de esportes da Transamérica. Se os meninos escutam, acho que os meninos escutam mais do que as meninas. Mas, por exemplo, a maioria da equipe, tem uns caras da equipe, o Paulo Roberto Martins, que faz programa com a Renata Fã, ele mora em Atibaia. Então os caras moram em Atibaia e vêm trabalhar em São Paulo. É aquilo que eu falo. 40 minutos de carro até São Paulo, se você tem um emprego bom, vale mais a pena você pegar uma estrada do que você ficar no trânsito aqui dentro do bairro. Tá? Vocês sabem o que é sair da Dionísia para o centro, né? O que é pegar aí na Jara aí parada de manhã no horário de pico. Então, pela estrada, você anda mais, é muito mais prático, tá? Esses processos são os processos aí que estão acontecendo, tá? De novo, o texto fala que o setor terciário é o que cresce a oferta de empregos, tal, os produtos, vai falar de novo disso. Vai falar também que essas grandes cidades, elas têm uma relação, mesmo nos países desenvolvidos, gente, também existe a periferia, também existe precariedade na condição de vida, também existe índice de desigualdade, principalmente os imigrantes que vêm morar aí, tá? As populações de outros países, tal, acabam tendo problemas, tendo precariedade no serviço público, é tudo igual. Grande cidade, toda grande cidade tem problema de poluição, tem problema de trânsito, tem problema de transporte, tá? Tem problema de transporte. Por falar em problema de transporte, né? Deixa eu falar, vou falar daqui a pouco. Vai chegar os países periféricos, aí eu posso falar mais de São Paulo, tá? Gente, a gente vai ver que os países periféricos têm quase as mesmas situações, tá? Então o que ele vai falar aqui da população nos países periféricos? Ele vai falar, a primeira coisa importante é que cresceu de repente, tá? De 1950 para cá, nesses últimos 70 anos, a população, pum, explodiu nos países. Por quê? As empresas começam a chegar, depois de 1950, depois da guerra, em 45, as empresas começam a espalhar pelo mundo, 48, 50, e as empresas vão chegando. E aí vocês vão ver que as cidades, elas disparam. Elas eram cidades pequenas, olha só o que o texto fala aqui, ó. Eu nem grifei, mas olha o que o texto fala. Em 1990, apenas 10 cidades no mundo contavam com a população acima de 10 milhões de habitantes. Em 2015, já eram 30 cidades, sendo 25 localizadas em países periféricos, em países pobres. Então ele vai falando aqui, ó, Mumbai, Cairo, São Paulo, Cidade do México, Pequim, todas essas cidades ultrapassaram 20 milhões de pessoas, tá? Cresceram disparadamente. Por que essas cidades cresceram? Por que esse desenvolvimento aconteceu? Tá? Ele vai falar por quê? Porque as cidades começaram a se modernizar, tá? A agropecuária também, a expansão das indústrias. Então as pessoas começam a deixar o campo e começam a vir para a cidade, tá? E aí eles vão falar que vai chegar uma hora que 60% dessa população lá em 2030 vai estar morando nas cidades, tá? Outra coisa, ele vai falar um pouco de São Paulo, tá? Vai falar um pouco de São Paulo, que nos anos 50, ó, a população aumentou 20 vezes. Então imagina a cidade que nem São Paulo, onde a população aumenta 20 vezes. Vocês acham que a cidade cresceu, tinha estrutura? Vocês acham que as pessoas, o governo falou, pô, essa cidade vai começar a crescer, vamos construir aqui umas avenidas, vamos construir metrô, ônibus, trem? Não, hospital. Pelo contrário, foram dando lugar para as pessoas morar, foram criando as periferias, foram botando as pessoas para morar mais distante do centro, tá? Vai chegar uma hora aqui que vai falar o seguinte, que as populações começaram a morar nos centros e os pobres começaram a morar nas periferias, porque como eles não tinham condições de morar no centro da cidade, eles vão morando nas periferias, eles vão para os bairros mais distantes, tá legal? Todas essas cidades apresentam problemas sociais intensificados em decorrência do acelerado crescimento da população e da gestão urbana orientada pela especulação imobiliária e a valorização dos terrenos. Gente, quando o cara chegou para morar em São Paulo, o terreno no centro era 20 mil, na periferia era 2. Onde eles foram morar? Na periferia. Tinha transporte até a periferia? Não.
transporte foi chegando depois, a educação foi chegando depois, a saúde foi chegando depois. O governo foi correndo atrás daquele cachorro que tá correndo atrás do rabo. Foi tentando organizar, tá? Só que olha o que aconteceu. A população de maior poder aquisitivo vive nas áreas centrais com maior infraestrutura. E ao mesmo tempo se proliferam em zonas de moradias precárias, são criadas as áreas residenciais privadas de padrão elevado e com segurança. Muitas dessas áreas comparáveis a enclaves fortificados. Então, a população rica, ou ela está nos centros, ou ela está nos grandes condomínios. Eles vão criando as áreas de moradia de padrão elevado, construindo muro, fechando rua. Tem lugar que você está indo, tá? Aqui na Granja Viana, em Cotia, tem lugar que você tá indo, você não pode entrar na rua, porque é uma rua que os caras fecharam, botaram uma guarita, você não pode entrar. Ah, mas eu quero ir lá pro outro lado. Não, dá a volta para você poder chegar lá nesse lugar, tá? Então foram criando essas questões. De novo, o texto vai falar do setor terciário, que tem ganhado destaque nos centros urbanos. Falei que esse texto é muito repetitivo, tá? E chega a questão da superar a indústria. Vai falar também do crescimento. O crescimento, gente, ele é marcado pelo trabalho informal. Isso aqui é importante. Que trabalho é esse, tá? Vai falar que como não tem emprego, as pessoas vão caindo na informalidade, no subemprego, no desemprego, no trabalho informal. O que é esse desemprego? São trabalhos sem carteira de registro na carteira, são trabalhos sem garantias trabalhistas, é o camelô, é o cara que trabalha em loja, é o cara que trabalha na rua, é o cara que trabalha vendendo sorvete, é o cara que trabalha vendendo abacaxi no centro de São Paulo, é o cara que sai vendendo o EB100 10 no trem, é o cara que vende Brahma, Coca e água na rua. Tá? Esses são os trabalhos também que crescem. Trabalhadores formais recebem salários muito baixos, quando recebe salário. Tá? É o carregador no Ceasa, que você chega para comprar flor, o cara pega um carrinho e sai carregando ali para você. Tá? Então, imagina, se esses caras têm um salário baixo, como é que é a condição de moradia dessas pessoas? Tá? E aí vai falar, né, que na América Latina, 80% dos habitantes vivem na cidade. Gente, lembrei de uma coisa importante, que eu ia falar lá atrás, agora eu vou falar aqui. Eu acho legal, né, o transporte totalmente precário nos países subdesenvolvidos. Aí essa semana teve o Bruno Covas aqui, eu achei fantástico. Ele falou assim, não, agora em São Paulo só vai poder andar no ônibus quem tiver sentado. Gente, é pra rir. O Bruno Covas, eu acho que ele nunca andou de ônibus na vida dele. Primeiro que ele é neto do Mário Covas, que foi governador do estado. Esse babaca é rico, ele não sabe que é um ônibus, ele não sabe. Sabe quando que vai andar 100% das pessoas sentadas no ônibus? Nunca. Eles já deviam ter pensado isso há 30 anos atrás. Mas ninguém pensou. Os ônibus em São Paulo são amarrotados. E aí o cara, não, que a partir de segunda-feira aqui todo mundo vai andar sentado. Não vai dar certo. Não vai por causa da Covid, não vai dar certo. Ele nunca andou de ônibus, tá? Gente, o texto vai falar agora... no finalzinho aqui ele fala um pouco das pessoas que saem do campo tentando buscar um emprego novo na cidade para melhorar a qualidade de vida, mas chega em São Paulo, o cara também não tem estudo, não tem qualidade de vida, vai viver numa situação precária, certo? Aí o texto vai falar de alguns países. Por exemplo, ele fala da Coreia e do Japão e ele fala da China e da Índia. São países vizinhos que têm realidades diferentes, tá? Coreia e Japão desenvolvidos, China e Índia, países que estão se desenvolvendo, que as pessoas estão vindo para a cidade, tá? E que enfrentam vários problemas. O texto fala também do Oriente Médio, fala dos tigres asiáticos. Eu não vou perder muito tempo aqui não, pra gente o vídeo não ficar muito longo, tá legal? Vai falar um pouco de Dubai, ainda tem mais coisa. Essa parte final, ela vai falar da desigualdade e da segregação espacial nos centros. Algumas coisas nós já até vimos lá em cima, mas ele vai falar de algumas coisas, tá? O que acontece, então, nessas cidades, tá? Primeiro ele já começa a falar dos problemas, certo? Quais são os problemas? Congestionamento, poluição, infraestrutura precária, pobreza e desigualdade. E aí esses problemas nas cidades vai fazendo com que as pessoas, tá? Busquem um lugar melhor para morar. E aí, nos países desenvolvidos, essa questão é mais igualitária. Por quê? Porque as condições de moradia é um pouco mais
menos ruim. Mas nos países pobres, a gente vai ter bolsões de riqueza ou de pobreza. Então a gente vai ter lá no Alto da Lapa os bairros ricos, em alguns lugares as periferias, as favelas. Então nós vamos ter grandes bolsões onde tem os ricos e bolsões onde tem os pobres. É o que ele vai chamar de segregação socioespacial, tá? Bolsões de diferentes classes sociais, locais onde tem pessoas ricas e locais onde vai ter pessoas com menor poder aquisitivo, tá? Outras coisas importantes, tá? Ó, enquanto as populações ricas concentram nos bairros com mais infraestrutura de serviço público e privado, a população mais pobre é empurrada para áreas periféricas, nas quais os serviços não estão bem estruturados ou não houve investimento público para suprir a necessidade da população local. Notando-se a ausência ou a insuficiência de creches, escolas, hospitais, saneamentos básicos, linhas de ônibus, nosso querido Bruno Covas, todo mundo sentado a partir de segunda-feira, metrô e etc. Tá? Os meios de locomoção do trabalhador na metrópole trazendo à tona a questão da mobilidade urbana. A mobilidade urbana nunca teve tão em alta. Eu queria que esse babaca desse prefeito, desculpa, não posso falar mal do prefeito, eu queria que esse babaca desse prefeito entrasse no ônibus em São Paulo um mês, porque não é só um dia, eu quero um mês. Tá? O sistema de transporte nem sempre foi concebido para suprir a qualidade e a necessidade da população. O uso exagerado do automóvel acaba gerando grandes congestionamentos, que penaliza ainda mais a população mais pobre, que despende muito tempo para os deslocamentos cotidianos. Então, quer dizer, quem tem carro vai de carro e quem tem ônibus fica preso no congestionamento. Então, são problemas aí inúmeros na cidade. Ele fala da especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? Onde o terreno é melhor, é mais caro. E quem não tem dinheiro, que vá para a periferia, que vá morar nas áreas pobres, onde você tem menos qualidade de vida. Tem cidades também aqui vizinhas de São Paulo que a qualidade de vida é inferior, por exemplo, Francisco Morato, Osasco, Barueri, Franco da Rocha, Caieiras. Essas cidades já têm uma qualidade de vida inferior, são cidades da região metropolitana de São Paulo, tá? Já não tem uma qualidade melhor. Além de periferia, ainda você está fora da capital. E aí você tem que vir trabalhar na cidade grande, vir estudar, vir tratar a sua saúde, são problemas aí. Outras questões, né? Fala aqui dos ricos, né? Os condomínios fechados, tá? Caso da construção de condomínios fechados, não é raro. Chegam a restringir o acesso a ruas, parques e praias. Já foi na praia que tem um condomínio lá? Então, aqui é um condomínio, tem a portaria e tal. Tem umas que a gente pode entrar, né? A Domingas Dias. Já foram na Domingas Dias lá em Ubatuba? Puta que praia maravilhosa. Essa praia é um condomínio. Para você entrar, você tem que dar seu RG, uma frescura, você entra, tem que pagar a zona azul para estacionar seu carro, mas a praia é top, tá? Vale a pena ir. Fala aqui também da violência urbana, né? Que a gente percebe pelos muros, né? Onde tem muito muro, é por quê? Por causa da violência, certo? E as pessoas tentam se privar, tentam se fortalecer, tentam morar nos condomínios com segurança. Eu mesmo prefiro morar num apartamento, prefiro morar num prédio, por quê? Porque para você chegar aqui na porta do portão aqui na minha casa, você vai passar por 2 seguranças, pela portaria central e pela portaria do meu prédio. Até você chegar aqui, meu amigo, tudo filmado, tal. Então a gente vende a questão da segurança, tá certo? Gente, é isso. Tem um negócio que fala aqui, tem um texto que fala de gentrificação, tá? É um conceito de uma mulher que ela fala o seguinte, é uma pesquisadora, a Ruth Glass, tá? Ela morou em Londres, e ela fala dessa gentrificação, é da reestruturação urbana, né? Ela fala da reestruturação do espaço, que essa reestruturação do espaço, ela vai chamar de gentrificação, tá? Ou seja, ela vai falar das classes mais ricas e das classes mais pobres, desse mercado imobiliário, disso que a gente estava falando aqui atrás. Galerinha, para as próximas aulas tem atividade 7, 8, 9 e aí até a 9, beleza? Tem algumas atividades aí, podem terminar essa apostila. Próxima aula eu vou fazer uma live pra gente bater um papo, tirar umas dúvidas, fazer uma correçãozinha e tal. Deixa eu falar para vocês. Galera, daqui uns dias eu vou começar a fechar o bimestre com vocês, tá? Então essa semana que vem eu já vou mandar um vídeo da apostila 5, tá? Da próxima apostila, né? Nós estamos na 16, vai vir a 17 agora. Como vai funcionar o fechamento de notas, tá?
Sabe essas atividades que eu coloco para vocês toda aula? Então eu tenho apostila 16, aula 1, aula 2 e aula 3. Apostila 16, atividade 1, atividade 2, atividade 3. São 3 atividades. Cada atividade aí, elas vão valer, todas vão valer 2 pontos. Então se você fez as 3, tem 2. Se você fez as 2, tem 1. Ou, se você fez 2, tem 1,5. Se você fez uma, tem 1. Se você não fez nenhuma, 0. Certo? São 2 pontos. No final do mês, eu vou colocar uma provinha, uma atividade, um simulado, tá? Vai valer 8 pontos. Serão 8 questões, vale 8 pontos. Então vai somar os 2 trabalhos dessas atividades que vocês respondem aí, e mais os 8 pontos da prova, somando a nota mensal de 0 a 10. Vou fazer uma planilha no Excel com os números, só número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número... Vai ter lá as atividades que eu vi aqui de vocês, 1, 2, 3, então vai ter x1, x2, x3 é igual a 2. Beleza? E a nota da prova e a nota mensal. Vou fechar as notas mensais e vou mandar para vocês aqui na comunidade. Vocês vão analisar e ver as notas. Se tiver alguma reclamação, me chamem. Tá? Assim nós vamos fechar o mês de junho. Beleza? Mês de julho é outra história. Não sei se vai ter aula, se a gente vai voltar, se vai estar na escola. Então vamos por mês. Tá bom? Quero deixar bem claro as notas esse mês para você saber quanto foi a mensal, quanto foi a bimestral, para você saber quanto vai ser sua nota. Tá bom? Então fiquem ligados, vamos conversando, vamos fazendo. Não esqueçam, as atividades do livro, galera, é para vocês aprenderem. Eu não vou ficar olhando, eu vou corrigir, vou tirar umas dúvidas, certo? Vou tirar umas dúvidas, mas não vou me matar nessas atividades do livro. As atividades aqui do lado, no final, eu vou mandar lá no mural a correção das 10 atividades que tiver aí. Eu vou mandar as correções por escrito e vou postar lá no mural para vocês. Tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido a aula, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam acompanhando. Por hoje é só. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau, galera.